galera, tudo bem com vocês? Sou o professor Pedro Passos e na aula de hoje eu mostrarei como a gente pode criar uma planilha eletrônica que possa calcular a média aritmética das nossas notas. Preparados? Então, galera, agora é a hora da gente aprender a criar uma planilha eletrônica que seja capaz de calcular as médias aritméticas das notas bimestrais. Repare que eu já deixei ela com algumas informações. Matérias, eu coloquei 4 matérias, matemática, português, ciência e geografia. Você pode incluir todas as matérias que você tem na sua escola e os 4 bimestres. Uma observação aqui, as células, cada item aqui que a gente vai inserir os dados, a gente tem uma identificação de linha e coluna. Por exemplo, aqui eu estou selecionando a célula D3, ou seja, coluna com letra maiúscula, e as linhas têm identificações numéricas. Bom, na coluna F, vocês lembram? O conceito de média é a soma dos valores observados dividido pela quantidade de valores. Então, aqui a gente pode fazer até essa fórmula direto, mas vamos fazer um passo a passo? Na coluna F a gente vai botar a soma. E na G que a gente vai colocar a média. Se vocês repararem, algumas palavras aqui ficaram sobrepostas, né? Mas a gente pode mudar a largura da coluna. Então, clicando com o botão esquerdo do mouse, a gente pode aumentar a largura, diminuir. E se a gente der um duplo clique, a gente coloca justamente certinho, organizado de acordo com o que foi digitado. Então, com um duplo clique aqui entre uma coluna e a outra, a gente vai organizando. Ó, agora sim. Agora dá para a gente, né, entender bem o que está sendo colocado. Bom, pessoal, agora é hora da gente preencher as notas. Bom, repara o seguinte, eu vou colocar notas aleatórias, né? Vamos supor que no primeiro bimestre eu tenha tirado 10 em matemática, 9 em português, 6 em geografia, em ciências, perdão, e 8 em geografia. Já no segundo bimestre eu tirei 6 em matemática, dei uma caída. Em português eu tirei 7, ciências eu tirei 8 e geografia eu tirei 9. Terceiro bimestre eu tirei 9 em matemática, 5 em português, 7 em ciências e vamos botar um valor com casas decimais, 8,85 em geografia. E por último, eu mandei bem em matemática de novo, 10, português fui bem também, 9, ciências tirei 8 e tirei 10 em geografia. Bom, aqui a gente fechou, né, as notas, a gente colocou notas, valores aleatórios, mas agora o mais importante de tudo é inserir as fórmulas para calcular a média. Então, galera, agora vamos colocar a fórmula da soma, soma das notas do bimestre. E depois a gente calcula a média. Repara o seguinte, nas planilhas eletrônicas a gente seleciona aqui, clica em cima da célula e tem que colocar sempre o igual, porque senão dá erro. Então a gente não vai conseguir calcular o que a gente quer. Então a gente quer calcular a soma das notas do primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre de matemática. Então a gente vai abrir parênteses depois do igual, isso sempre tem que ser feito. E aqui a gente vai selecionar as células. Eu posso tanto digitar, ó, a primeira nota aqui, o primeiro bimestre está no B2, então boto B2 e ele já vai ler automaticamente. Como é soma, a gente vai botar o símbolo de adição. E aqui, olha que legal, eu posso apenas clicar em cima das outras, clicar nas células que automaticamente vai preencher. Reparem que aqui foi minúsculo, aqui foi maiúsculo, não tem problema. Pode colocar minúsculo com maiúsculo que ele vai identificar a célula normalmente. Só tomem cuidado, primeiro a gente coloca a letra e depois o número. Então vamos continuar, mais, vou selecionar D2, que é a nota do terceiro bimestre de matemática, e por último, mais, vou selecionar E2, que é a nota do último bimestre. Para validar, a gente fecha parênteses e, clicando no Enter, ó, está o somatório. Então, se a gente somar esses valores, vocês podem conferir, dá 35. Bom, a média é essa soma dividido por 4, porque nesse caso a gente tem 4 notas. Então, como a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui na célula G2, onde está a média aqui de matemática, começar sempre com igual, abrindo parênteses. Onde está a soma dos valores? Na célula
F2, então nós podemos clicar em cima dela. Ó. Só que agora ó, a gente vai pegar essa soma e dividir. E aqui nessas planilhas, a divisão é o símbolo de barra, parecido com fração mesmo, né? Porque fração é divisão. Então aqui a gente vai dividir por 4, porque a gente tem 4 notas bimestrais. E fecha parênteses e dá o Enter. Ó, apareceu minha média de matemática, 8,75. Fui bem. Posso até ir melhor, mas fui bem. Agora é o seguinte, vocês podem perguntar, vou ter que fazer esse processo para todas as outras disciplinas? Não. Olha só, se a gente quiser inserir a fórmula de soma para as outras disciplinas, é só a gente selecionar a célula aqui que a gente já preencheu de matemática, F2, e tá vendo aqui? A gente pode clicar nesse quadradinho aqui, ó, vai ficar um símbolo de mais, e a gente arrasta, segurando aqui, a gente arrasta para baixo até geografia. E automaticamente essas fórmulas foram copiadas, e a gente já preenche o somatório, bacana, né? E para média a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Onde eu já criei a fórmula, a gente vai clicar, arrastar e automaticamente foram dadas as médias. Reparem aqui que eu tenho a média de matemática 8,75, português 7,5, ciência 7,25 e geografia 8,875. Repare que geralmente média a gente dá com uma casa decimal apenas. A gente pode fazer o seguinte, a gente pode selecionar, né, essa coluna aqui, de matemática até geografia, indo da linha 2 até a linha 6. E aqui a gente pode diminuir a quantidade de casas decimais, tá vendo? Diminuir casas decimais. Vamos colocar uma. Aí ele deu um valor arredondado. Muito bacana, né? E por último, a gente vai formatar essa planilha. Repare o seguinte, nós podemos clicar, né, no início dos dados, arrastar até o final e vamos colocar bordas, tá vendo aqui, ó? Podemos colocar, vamos colocar bordas, todas as bordas. E aqui ficou uma tabela bem separado, tá bem especificado aqui o que é matéria, o que é bimestre, o que é nota, média. E para melhorar, a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pode também, clicando aqui, eu poderia ter feito isso de uma vez só, mas clicando aqui, selecionando todos os dados, a gente pode clicar em centralizar, ó. Então ficou centralizado. Se eu quiser, eu posso mudar a cor. A primeira linha aqui, eu vou colocar laranja e a primeira coluna é um ouro, né? E aqui, a primeira coluna, reparem que eu posso mudar a cor aqui, isso que vai de acordo com o que vocês queiram. Então aqui eu vou botar a mesma cor na primeira coluna. Olha como ficou bacana a nossa planilha. Reparem que vocês podem mexer aqui nos valores ao longo do bimestre e a média vai mudar, porque a gente inseriu uma fórmula. Por exemplo, vamos pegar aqui português no terceiro bimestre. Vamos supor que eu tenha errado essa nota. Na verdade, eu tirei 9. Então, botei 9, minha média de 7,5 passou para 8,5. A mesma coisa aqui, se eu mudar a nota aqui do segundo bimestre de geografia, colocar 10, ó, de 8,9 vai aumentar, né, gente? Se a gente está aumentando a nota, a média vai aumentar. Foi para 9,1. Viram que bacana? Agora vocês já podem criar a planilha eletrônica de vocês e ter um controle da nota de vocês ao longo dos bimestres. Bacana, né, gente? E aí, espero que tenham gostado. Aguardo vocês na próxima. Um abraço, até mais!